Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou responsável técnico do consultório Neuromogi, em Mogi das Cruzes, e hoje a gente vai continuar falando a respeito dos temas de consultório. O tema de hoje é uma pergunta muito comum que eu escuto quase que semanalmente. É uma pergunta que os pacientes me fazem: aneurisma cerebral familiar, eu devo me preocupar? Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, no @Neuromogi, no Facebook e no Instagram. Fazendo uma breve introdução a respeito do que é o aneurisma cerebral, o aneurisma cerebral engloba uma das doenças do grande grupo malformações arteriovenosas cerebrais, ou seja, as alterações que possam estar associadas nas paredes das artérias ou das veias do cérebro e que em algum momento podem causar uma doença e sintomas nos pacientes. No caso das malformações vasculares cerebrais, o aneurisma é um tipo delas, o mais comum, representando em torno de 15 a 20 casos para cada grupo de 100 mil habitantes por ano na realidade brasileira. Ou seja, para cada 100 mil habitantes nós temos por ano uma média de 15 a 20 aneurismas sendo encontrados. Isso pode ser muito maior, principalmente em populações de origem escandinava e nos japoneses. O aneurisma cerebral é uma doença causada por uma deformidade, uma falha na parede muscular das artérias, fazendo com que haja a formação de uma bolha de sangue, ou seja, uma deformidade na parede arterial e que, dependendo da sua localização, tem uma predisposição aumentada para ruptura. Quando isso acontece, em torno de 15 a 20% dos pacientes não chegam com vida ao hospital, falecem no local da ruptura, e é uma doença muito grave, principalmente porque até metade dos pacientes que sobrevivem a um aneurisma cerebral roto, ou seja, quando ele rompe, metade desses pacientes podem ter alterações com limitações permanentes ao longo da sua vida. E muitos pacientes chegam para mim no consultório após algum dos seus familiares terem tido alguma hemorragia cerebral ou até já terem sim o conhecimento de uma ruptura de um aneurisma cerebral, perguntando se eles têm que se preocupar em terem um aneurisma ou não. Bom, esse é um ponto polêmico, é um ponto que muitos trabalhos ainda são divergentes, é difícil de você estratificar, ou seja, criar grupos que possam ser comparados, e sim é muito mais comum você poder pegar pacientes que têm hemorragia cerebral numa mesma família e identificar esse traço. Ou seja, um paciente com aneurisma cerebral é uma fatalidade, é uma doença que pode acontecer naquele indivíduo. Porém, numa mesma família, um caso de um paciente tendo um aneurisma cerebral, seja ele roto ou não, e um familiar tendo uma morte súbita ou tendo uma hemorragia cerebral, esses são as famílias que a gente tem que sim se preocupar com a questão dos aneurismas familiares. E obviamente, se isso for num terceiro parente de uma mesma linhagem, ou seja, todos os parentes associados ao pai ou todos os parentes associados à mãe, isso faz com que a gente sim tenha que considerar nesses pacientes a presença do aneurisma familiar como traço aparecendo nessa população. E por quanto tempo essa investigação deve ser feita? Basta uma única investigação? Não, infelizmente não. Dentro das características do aneurisma cerebral, ele é uma doença que pode evoluir ao longo da vida, ou seja, esses pacientes que tenham os aneurismas familiares e façam a investigação, sendo ela negativa neste momento histórico, ela tem que continuar num período de longo prazo, não anualmente, para que o paciente obviamente não fique até com uma carga emocional associada: esse ano eu vou ter aneurisma, esse ano não vou ter aneurisma. Mas a gente sempre pede que num período longo, de 5 a 10 anos, nos pacientes que tenham a presença do aneurisma familiar identificado na sua família, que sim, esses pacientes têm que fazer segmentos de longo prazo. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.